Olá, meu nome é Ana Sampaio, sou estudante de medicina do 10º semestre e hoje eu vou apresentar meu PIBIC da FAPDF de 2022 a 2023, titulado Avaliação do Índice de Resistência da Artéria Radial, avaliada por ultrassonografia point of care Doppler na tabaqueira anatômica de pacientes críticos, uma revisão de literatura. Para iniciar, é importante destacar que o choque é uma complicação de alta mortalidade no ambiente clínico e cirúrgico. Ele está associado a uma falha no sistema circulatório, levando à falta de oxigenação celular. Seu diagnóstico é associado a sinais clínicos, hemodinâmicos e bioquímicos. O tempo de enchimento capilar é um indicador inicial de hipoperfusão, sendo um dos mais utilizados atualmente. Mas a maioria dos marcadores atuais são de detecção mais tardia. Nós temos ainda que a microcirculação, composta por pequenos vasos sanguíneos, é crucial e pode permanecer afetada mesmo em quadros de pressão arterial ainda dentro da normalidade. A ultrassonografia point of care seria uma ferramenta que permitiria a avaliação dessa microcirculação e um melhor diagnóstico e interpretação mais precoces desses quadros. Então, como objetivos, nós temos a pergunta principal, que seria se a resistência vascular da artéria radial avaliada no âmbito da tabaqueira anatômica à beira-leito seria relacionada à hipoperfusão tecidual de pacientes graves. Então, foi realizada uma revisão de literatura, onde foi avaliada o índice de resistência da artéria radial como possível forma de avaliação não invasiva e avaliação inicial e procura de uma piora clínica precoce como um possível guia de tratamento e condutas para pacientes hemodinamicamente instáveis. Na nossa metodologia, nós utilizamos a estratégia PICO. Nos termos de busca, nós utilizamos Hemodynamics and Resistance Index and Systemic Vascular Resistant and Care Critical, or Department Emergency and Blood Flow Velocity, or Peripheral Circulation, or Shock, and Snuffbox, or Snuffbox, descrito de outra forma. A busca foi realizada em 5 bases de dados diferentes e foram selecionados estudos com base nos critérios de inclusão e exclusão. A análise foi realizada em pares, com um avaliador adicional, específico quando fosse necessário ou houvesse divergência entre a avaliação dos pares. Os resultados foram coletados, organizados e compilados utilizando o Excel e o Google Planilhas. Nos resultados, nós temos que foram identificados nas bases de dados um total de 289 artigos, nos quais 104 estavam duplicados, e então nós tivemos um total de 185 artigos. Com base nos critérios de inclusão e exclusão descritos, foram selecionados pelo título 10 artigos, nos quais, pelo resumo, foram excluídos 4, então 6 artigos passaram para a leitura completa do conteúdo, nos quais 2 foram excluídos, chegando ao total de 4 artigos que foram avaliados e inseridos nessa pesquisa. Então, no primeiro artigo, é um artigo de 2005, um estudo observacional prospectivo, titulado Novel Doppler Technique to Assess Systemic Vascular Resistance, the Snuffbox Technique. É um estudo que discutiu a questão de monitorização da circulação periférica por meio do uso do Doppler após cirurgias cardíacas e a importância do índice de resistência vascular sistêmico em pacientes na UTI. O segundo artigo também, um estudo observacional prospectivo, realizado em 2019, que se chama Strong Correlation Between Doppler's Snuffbox Resistance Index and Systemic Vascular Resistant in Septic Patients. Foi um estudo que comparou a questão do índice de resistência vascular da artéria radial e o índice de resistência vascular sistêmico em pacientes sépticos, que sugeriu a questão da possibilidade do uso do índice de resistência vascular da artéria radial como um marcador útil na avaliação da sepse. O terceiro estudo também, observacional prospectivo, de 2020, foi um estudo titulado Association Between Doppler's Snuffbox Resistant Index and Tissue Perfusion in Septic Patients, que foi um estudo que avaliou a questão do índice de resistência vascular da artéria radial em relação aos níveis de marcadores lácticos e o índice de perfusão periférica, que indicou a questão do índice de resistência vascular da artéria radial pode ser realmente um melhor indicador de má perfusão em pacientes sépticos. O último artigo foi um estudo de 2021, observacional prospectivo, que apresentou um protocolo, o protocolo USER. Então o título foi User Protocol as a Guide to Resuscitations of Patients with Septic Shock in the Emergency Department. Esse estudo apresentou esse protocolo para reanimação no choque séptico na emergência e os resultados promissores com relação ao balanço hídrico e o uso de norepinefrina com base na avaliação do índice de resistência da artéria radial. Todos esses estudos, como anteriormente dito, foram estudos prospectivos de pacientes adultos em UTIs ou pós-cirúrgicos cardíacos, compararam a utilidade potencial do índice de resistência da artéria radial como indicador de perfusão tecidual em situações graves, como a sepse, e a eficácia da possibilidade de utilização desse marcador no estabelecimento de protocolos. Todos esses estudos também necessitavam, eles ressaltaram a necessidade de mais pesquisas para confirmar essas descobertas. Então, com esse estudo, nós podemos concluir que o índice de resistência da artéria radial é um método promissor para medir o índice de resistência vascular de pacientes críticos dentro da avaliação da trabequeira anatômica com ultrassonografia, e os estudos apresentaram uma boa correlação entre o método utilizado e o índice de resistência vascular sistêmica, bem como parâmetros de perfusão em pacientes graves. Esse método, ele se destaca por ser um método não invasivo de fácil acesso e rápido acesso, podendo ser um indicador precoce para distúrbios circulatórios periféricos devido a quadros de sepsis ou outros motivos associados. Além disso, o protocolo USER do último artigo sugere que o índice da artéria radial pode ser usado como uma etapa inicial para suporte vasopressor precoce e sustentação hídrica de pacientes. No entanto, é importante destacar
E ressaltar que o tema ainda é pouco estudado e ainda há necessidade de pesquisas mais robustas, com maior evidência científica, para validar o uso da índice de resistência vascular da artéria radial como um preditor de choque oculto, independente de outros marcadores mais tardios de por perfusão. Essa abordagem pode ser levada às condutas terapêuticas, né, mais precoces, melhorando assim o desfecho clínico de pacientes em TI, mas ainda investigações são necessárias para confirmar essa eficiência.